O ser humano descrito na Bíblia Sagrada, ele é caído, quedado. É na Bíblia Sagrada que existe Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ó o Jeremias. O Jeremias, ele vê o 8 de janeiro e ele diz, gente, que absurdo é esse? Mas o Jeremias, ele pode estar lá na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, dizendo assim, gente, por que o Brasil inteiro não está aqui? É tão óbvio que o Brasil inteiro tinha que estar aqui. E um outro Jeremias vai dizer, que absurdo é esse que esse pessoal está fazendo na Praça dos Três Poderes aí no 8 de janeiro? Enganoso é o coração. Quem é capaz de compreendê-lo? O Jeremias, o profeta, ele está num momento de perplexidade. Ele está vendo o que está acontecendo em volta dele, dizendo assim, que loucura é essa? Jeremias 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Jeremias 17, 5. E a gente tem uma tendência de ler maldito o homem que confia no homem, maldito um homem que confia em outro homem. Mas não poderia ser maldito é você quando você confia em você mesmo. Esse homem não é o homem indivíduo e também é evidente que não é o homem masculino, o sexo, o gênero masculino. É o ser humano, porque a segunda parte do versículo é faz da humanidade mortal, isto é, faz de um ser finito, e na tradição bíblica do pessimismo antropológico, quedado, caído, a sua força. Você confia mesmo? Então, você confia que aquele jornalista, ele está na racionalidade pura, não distorcida, não mobilizada por interesses outros, não movido por antipatias e por simpatias? Você acredita mesmo nisso? Você acredita numa postura humana isenta, completamente isenta, e que alguém pode ser isento? Você acredita nisso? Que você pode ser lúcido e não ser vítima de auto-engano, de armadilhas? Então, por exemplo, quando a Bíblia está falando, olha, o coração é enganoso, eu acho que ela está dizendo a respeito da nossa capacidade de julgamento comprometida. A gente se informa, a gente ouve, a gente conversa, mas pega um palmeirense falando sobre qual é o melhor time do Brasil, pega um São Paulino fanático, um corintiano, pega um flamenguista e um vascaíno, pega um gremista e um colorado, sabe? Você acha que tem a nossa capacidade de julgamento da realidade, ela não é isenta. A nossa sensibilidade de entranhas, ela é avariada. As nossas entranhas não são um instrumento de captação das realidades exteriores, sejam elas informações, sejam elas pessoas, lugares, ambientes. Eu posso sentir um perfume que vai me trazer um bem-estar, e o mesmo perfume vai te trazer um mal-estar, porque a sua memória ativada por aquele perfume é completamente diferente da minha, e assim por diante. Então, as nossas entranhas, elas não são idênticas em todo mundo, e elas não são puras. Elas estão avariadas. É claro que a gente tem capacidade de percepção, de discernimento, de julgamento, senão a gente não poderia ser moralmente responsabilizado. Mas
A gente não pode confiar totalmente na gente mesmo, né? A nossa tendência ao auto-engano. Por exemplo, quando tem uma notícia de corrupção de um político que eu gosto, eu tenho a tendência a relevar. E de um político que eu não gosto, eu tenho a tendência a satanizar. A gente passa pano para os amigos e não é que a gente fala que para os inimigos a lei, a gente, de quem a gente não gosta, a gente trata com rigor, a gente não tem, não compreende, não se coloca no lugar da outra pessoa. De quem a gente gosta, a gente quer compreender, a gente ameniza, porque a gente tem essa tendência. E também a gente tem uma tendência de ir para o lado do que é conveniente para nós, de argumentar a nosso favor, de acordo com as nossas perdas e ganhos, de acordo com os nossos danos e prejuízos. A gente quer evitar, a gente harmoniza. Então, por exemplo, se você está apaixonado por uma mulher ou por um homem, a mãe dela você vai tratar com toda gentileza, com toda compreensão. Ela vai falar mal da mãe dela, você diz assim: não, compreenda a sua mãe. Aí depois você casa, ela vira sua sogra, o seu olhar é completamente diferente. Então, a gente administra a realidade, as relações, as ideias, de uma maneira da nossa conveniência. E um outro detalhe que a gente esquece: o coração humano quedado, que a Bíblia diz que é maldito quem confia nesse coração, ele é capaz de fazer o mal pelo mal. Fazer o mal pelo mal é diferente de cometer um deslize, um equívoco, um erro. É o mal pelo mal mesmo. Eu fiz consciente do que eu estava fazendo e fiz porque eu quis fazer. Ou eu fiz porque, no fundo, eu achava que eu não devia fazer e eu não queria fazer, mas eu não tive forças de não fazer. Aí está a nossa avaria, que é o que o Paulo apóstolo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E isso, fazer o mal pelo mal, é que separa o que a gente pede desculpa e o que a gente pede perdão. Pedir desculpas, quando eu digo assim, me desculpe, na verdade eu estou apresentando as minhas desculpas. Eu cheguei atrasado no encontro que nós tínhamos marcado e eu apresento as minhas desculpas. Olha, eu não pude sair de casa com antecedência porque aconteceu um acidente na minha casa com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha, e eu tive que socorrer a minha filha, e por isso eu me atrasei para sair, então eu apresento as minhas desculpas. Isto é, alguma coisa que não dependeu de mim e da minha vontade aconteceu e exigiu de mim. Fiquei preso no trânsito, caiu a ponte, caiu uma árvore no meio da rua, foi imprevisto, então apresento as minhas desculpas. Agora, quando aquilo que eu fiz dependeu só de mim, eu digo: é minha culpa, é minha responsabilidade. Então eu peço que você me perdoe, porque eu não tenho desculpas para apresentar. Isso é o perdão. O perdão é quando a gente faz o mal pelo mal. Então, nós somos seres assim. O que eu quero dizer é que nós somos movidos muito mais pelas nossas paixões e pelas nossas entranhas do que pelas nossas ideias e pelas nossas razões. Então, imagine o seguinte, que você já deve ter tido essa experiência. Se você não é uma pessoa fumante, alguém acende um cigarro ali do lado, você sente logo que alguém acendeu um cigarro. Uma pessoa fumante que esteja ao seu lado, ela não vai sentir, porque aquilo para ela já está assimilado. Não tem choque, não tem confronto, não tem estranhamento entre uma pessoa fumante e uma fumaça distante. Uma pessoa não fumante tem um estranhamento. Entende isso? A nossa sensibilidade moral, espiritual,
As nossas entranhas também. Se você tem uma entranha fumante, tá entendendo o que eu estou falando? Você não se choca com determinadas ideias e falas. Por exemplo, o Caio falou para nós que ele vive num ambiente de racismo. Uma pessoa educada num contexto racista, uma pessoa imersa numa cultura racista, uma pessoa que vive num ambiente racista, ela é racista e não percebe. Mas uma pessoa negra, quando ela é tratada de maneira racista, tem um estranhamento, porque a sensibilidade moral, as entranhas, têm outra constituição e outra configuração. Tem gente, por exemplo, que fala em matar com naturalidade, estuprar com naturalidade, torturar com naturalidade. Mente e não fica com a cara vermelha. Não tem gente que não tem constrangimento e vergonha, que não sente culpa, não tem, não tem constrangimento, sabe? É cara de pau, porque a sensibilidade das entranhas é de outra configuração. E preste atenção que a gente não constrói as entranhas somente a partir das nossas ideias, ou não somente a gente constrói as entranhas a partir das nossas ideias, mas a gente escolhe as nossas ideias a partir das nossas entranhas. Então a gente é movido, por isso que o Paulo, apóstolo, ele está dizendo que existe entranháveis afetos, porque nós estamos em Cristo e porque o Espírito está agindo em nós, tem algumas coisas que nos chocam. E tem gente que não se choca. E isso não tem a ver necessariamente com ideias. A gente tem uma crença ilusória de que educando a gente constrói pessoas de bem. Mas os maiores facínoras e cafajestes e homens e mulheres que causaram mal e causam mal às sociedades não são pessoas ignorantes, não educadas. Muita gente muito bem educada, refinada, inteligente, preparada, mas que as entranhas são corrompidas por isso que a Bíblia chama de pecado. Então é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje e oferecer como um critério de você avaliar o seu próprio coração, de pensar quando você rejeita uma ideia ou você abraça uma ideia, quando você rejeita uma pessoa e você simpatiza com uma pessoa, presta atenção nas suas entranhas, nos seus afetos, o que isso diz a respeito dos seus afetos. Por que uma pessoa diz, alguém está fumando e você não sentiu? E por que você diz, alguém acendeu um cigarro e a pessoa do seu lado não sentiu? Presta atenção nisso. Dos comportamentos, na realidade, quando você estiver conversando com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com seu companheiro, com a sua companheira, com a sua esposa, com seu pai, sua mãe, perceba não só a fala racional, mas perceba as entranhas conversando enquanto a gente está tentando se entender pelas ideias. Eu não estou desmerecendo as ideias e a racionalidade e a razoabilidade, eu só estou dizendo que nós somos movidos pelas entranhas muito mais do que nós estamos acostumados a considerar e acreditar. Eu peço a Deus que você tenha o Espírito Santo e a mente de Cristo aí, como disse o apóstolo Paulo, né? Nós temos a mente de Cristo. As nossas entranhas são crísticas. E eu oro que você tenha isso aí. Deixe-me ouvir um pouquinho você, reaja ao que eu acabei de compartilhar com você.